Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do episódio 2.9 de The Handmaid's Tale. Antes de começar a falar do episódio de um modo geral, eu tenho que já ir dizendo que meu ranço do Fred só aumenta. E aí o clima entre ele e a Serena tá bem tenso, bem complicado, a gente vê isso durante todo o episódio, né? Eles fazem uma viagem pro Canadá e ele faz ela ir com ele. E o curioso é que você nota que ele leva ela pro Canadá porque ele precisa dela. E aí tem muita coisa pra falar da Serena, ela voltou a se fechar e aí quando ela se fecha, ela volta a ser uma megera. E aí você observa que assim, quanto mais ela gosta da June, mais ela trata a Aya de uma maneira cruel. E eu sinto que esse tipo de atitude é um mecanismo de defesa da Serena. Ela não tem coragem de chegar e assumir que ela errou, que ela ajudou a criar um ambiente que acabou sendo hostil para ela mesma e que ela está arrependida. Ela não consegue assumir isso, nem para ela mesma. E aí ela se esconde através do orgulho e da crueldade. E essa é uma das coisas que eu mais me incomodo com a personagem. E foi interessante também ver a Serena sendo tratada com desdém pelas outras mulheres lá no Canadá. Ela precisava passar por essas coisas e precisava ouvir o que ela ouviu, principalmente da ministra canadense, né? Que fala que não entende como ela consegue dormir à noite. A gente sabe que aquilo atingiu a Serena, mas não necessariamente ela vai fazer nada a respeito disso. E aí a tristeza da situação toda, sabe? Ela saber que ela poderia ter ajudado de alguma forma, mas ela prefere manter aquela instituição, manter aquele absurdo. E nos últimos episódios, o destaque pra personagem, né, pra Serena, tem sido interessante, tem permitido que a gente consiga ver as nuances dessa personagem, que a gente consiga ver a insatisfação que ela tem, né, com aquele sistema que ela mesma criou. Tem mostrado a complexidade da personagem e tem deixado a Ivone brilhar, o que tem sido interessante. Sobre a visita ao Canadá, eu adorei o ministro da imigração afrontando o Fred, dizendo que visitou os Estados Unidos, ele e o marido dele, e o Fred ficando sem ação foi impagável. Foi interessante também ver o homem que foi conversar com a Serena, ele falando sobre o problema de fertilidade e falando algo que eu comentei aqui num vídeo sobre fertilidade em Gilead, que o problema é bem mais masculino do que feminino, mas que em Gilead colocam como se a infertilidade fosse culpa da mulher. Se eu disser que eu não fiquei mal vendo o Luke indo lá falar com o Fred, com a foto dele, da June e da Hannah na mão, eu vou estar mentindo, foi muito emocionante. E aí foi muito difícil a cena do Nick e do Luke. Visivelmente aquilo era difícil para todos os dois, mas pro Nick que sabe a situação real, assim, eu sinto que aquilo foi extremamente difícil. E aí eu vou falar do Luke. Foi interessante ver ele finalmente, uma vez na vida, tomando alguma atitude. E o pior é que dessa vez ele vai receber os créditos completamente, quando ele ficou mais de 3 anos fazendo muitos nadas pela June. Porque assim, o Nick, pelo menos, ele tenta o tempo inteiro ajudar a June como ele pode. Inclusive, ele levou as cartas. Desde o início, ele pensou em deixar aquelas cartas com alguém. Eu acabo tendo uma preferência ao Nick, sabe? Porque o Luke, ele sempre foi, tipo, aquela pessoa mosca morta. Ele sofreu, ele tá sofrendo, óbvio que ele tá sofrendo. Mas ele não tentou fazer algo efetivo. E isso me incomoda. E aí, vendo algumas coisas do passado do Luke com a June, eu também fiquei bem incomodada durante essa temporada, sabe? Analisando também algumas coisas da primeira temporada. Ele aceitou toda essa situação, mesmo antes de Gilead existir, assim, quando existiam prenúncios de que algo ruim estava vindo. Ele ficou de boas quando tiraram o direito da mulher dele, né, de poder sacar o próprio dinheiro. Mas eu sou um marido legal, então tá tudo bem. Então, assim, eu tenho um pouco de problema com a forma como o Luke age. E aí, sobre o Nick, ele tem um passado complicado, mas a gente consegue ver que ele tá lutando do jeito que dá para tentar fazer com que Gilead caia de alguma forma, que aquelas mulheres tenham uma vida melhor. E ele é um cara legal pra June, e ele realmente gosta dela. Se ele não gostasse tanto dela, ele jamais teria ido falar com o Luke. O que me resta dizer é que homem. Um caso raro de homem que eu gosto dessa série, porque assim,
Ou série pra ter homem, ou ruim, ou mala, enfim. Não dá pra gostar muito dos homens de The Handmaid's Tale. Nesse episódio a gente também teve pela primeira vez um pouquinho do passado da tia Lídia e foi interessante ter esse conhecimento, né, sobre quem ela era. É muito superficial, mas foi interessante. E aí a gente chega no final e foi muito legal ver a June tendo força de novo, tendo força pra querer lutar e ir embora. Então eu tô bem curiosa pra saber se ela vai tentar escapar de Gilead mais uma vez e quem sabe ela consegue. Você que assistiu o episódio, comenta aí embaixo, fala o que é que você achou, quais os momentos mais interessantes. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais pra gente ir conversando sobre essa série maravilhosa. É isso, tchau!